Está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. No dia 25 de janeiro, quarta-feira, a cidade de São Paulo completou 458 anos de fundação, quase meio milênio de crescimento, transformações, conquistas e conflitos. Diversas atividades tomaram ruas, parques e praças da cidade. Para alguns, dia de festa, para outros, oportunidade de manifestar descontentamento e revolta. 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. São 458 anos que transformaram a cidade na metrópole que é hoje, abrigando gente de diversas nacionalidades e culturas, com diferentes opiniões e posições. E por isso, enquanto alguns comemoram nos vários cantos da cidade, aqui no Marco Zero, entidades do movimento sindical, popular e estudantil se reúnem para a realização de um ato unificado em solidariedade aos moradores do Pinheirinho, em São José dos Campos. Hoje é um ato mais para juntar mesmo os movimentos de esquerda, para mostrar que a gente está atento ao que está acontecendo. Fascista, fascista, não passarão! Fascista, fascista, não passarão! O objetivo desse ato é mostrar que o São Paulo está fazendo anos, mas não há nada para se comemorar. Eu não sei que é uma cidade que está há mais de 400 anos tratando qualquer minoria, qualquer pessoa que trabalha aqui que nem lixo. Um processo de gentrificação absurda. Então ele começou com uma articulação que estava se organizando em torno da questão da Cracolândia, mas dada a barbárie que a gente viu essa semana no Pinheirinho, ganhou uma dimensão muito maior esse ato. Então a gente está aqui em claro desafio das políticas que os tucanos e o Kassab têm para a cidade de São Paulo. A importância da mobilização é levar a público os anseios da população. Hoje nós temos em São Paulo o setor imobiliário atrelado com o poder público através dos financiamentos de campanha do prefeito e dos vereadores que hoje estão na gestão e que estão pedindo a contrapartida, que é as facilidades para o setor imobiliário empreender em diversos bairros. A população paulista não pode mais tolerar que questões sociais complexas, como consumo de drogas ou habitação, sejam resolvidas por meio de violência policial pura e simples. Após serem repreendidos com violência pela polícia na Catedral da Sé, os manifestantes seguiram para a prefeitura para dar continuidade ao ato. É importante comemorar São Paulo, essa cidade grande que recebeu muitos nordestinos imigrantes, é uma cidade mais rica do país. É importante comemorar, mas é importante também fazer a denúncia da exclusão social e das mazelas desenvolvidas pelos seus governantes. No caso do Pinheirinho, não é? A violência que nós assistimos lá, da desocupação da área, diz o governador que é resultado do fato que ele está cumprindo uma decisão judicial, não é? Vejam só que incoerência. Ele cumpre a decisão judicial para expulsar os pobres da região do Pinheirinho, né? A comunidade do Pinheirinho, mas não cumpre a decisão judicial que atende o piso salarial dos professores. Por isso que nós temos que estar nas ruas no aniversário da cidade de São Paulo e também, né, no próximo período, porque é uma luta constante. É a população na rua barrando essas medidas. Eu acho que o que a gente está vendo aqui é essa vontade de ir para a rua, que é um lugar que nos é cada vez mais negado como espaço de convivência, de grito, de manifestação. A única coisa que pode ser comemorada é o fato disso tudo aqui estar acontecendo, de a gente estar indignado e das pessoas finalmente estarem saindo de casa, levantando a mão e falando chega. E isso não pode mais acontecer, gente, não pode mais acontecer.
No dia 26 de dezembro, foi publicada pelo Ministério da Saúde a medida provisória 557, que institui o Sistema Nacional de Cadastro, Vigilância e Acompanhamento da Gestante e Puérpera para a prevenção da mortalidade materna. Segundo o Ministério, o objetivo é reduzir a mortalidade materna. Já para a CUT e a Marcha Mundial das Mulheres, esse sistema fere a autonomia da mulher sobre o próprio corpo. Quem nos fala sobre o assunto é Rosane Silva, secretária nacional da Mulher Trabalhadora da CUT. Na realidade, essa medida provisória 557, ela vem a editar a ideia de que as mulheres possam ter mais mobilidade, tenha de fato um recurso da União para que as mulheres possam ter mais mobilidade no período da sua gestante, garantindo aí os R$50 para que as mulheres possam ir até o atendimento. O problema da 557, que nós avaliamos, a CUT, o movimento feminista, particularmente a Marcha Mundial de Mulheres, que ela traz para o debate o direito nascituro, que inclusive fere a Constituição Federal, já que a Constituição Federal, ela garante, sim, direitos para as mulheres, garante direitos para as crianças, mas garante o direito a partir do nascimento da criança. E a 557, ela traz de novo para o debate o direito da criança a partir da concepção do feto. E isso, para nós, é um retrocesso porque fere não somente a Constituição Federal do nosso país, mas fere brutalmente a nós mulheres o direito de nós mulheres decidir livremente sobre o nosso corpo, sobre o momento de ter filhos na nossa vida. E nós queremos, sim, avançar nos direitos sexuais e reprodutivos para as mulheres, garantindo não somente o debate, mas a legalização do aborto no nosso país e a descriminalização do aborto no nosso país. Se nós queremos ser, de fato, um país democrático, nós temos que avançar neste debate, não retroceder, como a medida provisória prevê esse retrocesso quando aí introduz novamente o direito nascituro, que é a pauta dos pró-vidas no nosso país e que nós, a CUT, junto com o movimento feminista, ao longo da história, vemos combatendo esse retrocesso na legislação brasileira, e não somente na legislação brasileira, mas, como eu disse, no direito das mulheres. Está em vigor desde o dia 1º de janeiro o novo salário mínimo, que passou de R$ 545 para R$ 622. Qual o impacto desse aumento na economia do país? Clemente Gans Lúcio, diretor técnico do DIEESE, faz uma análise. Bom, o impacto é importante, porque o salário mínimo afeta milhões de trabalhadores que recebem um salário mínimo como remuneração, ou tem uma remuneração próxima ao salário mínimo, seja assalariados com carteira, seja a economia informal. Muitos trabalhadores têm referência no salário mínimo para ter a sua remuneração. Então, quando ele cresce, há um crescimento da base da pirâmide salarial muito importante, além de afetar a vida de mais de 16 milhões de trabalhadores aposentados. Portanto, são mais de 40 milhões de pessoas que são afetadas diretamente pela valorização do salário mínimo, e isso propicia, portanto, o aumento da renda dos trabalhadores da base da pirâmide salarial, eleva o poder de compra, portanto, desses trabalhadores. Eles podem consumir mais coisas ou coisas melhores, com um efeito bastante importante do ponto de vista da distribuição de renda. Se os de baixo crescem mais rapidamente em termos de salariais, aquelas que recebem salário mínimo, portanto, e crescem numa velocidade maior do que os demais salários, eles se aproximam dos demais salários da economia, diminuindo a desigualdade entre os maiores e os menores salários, pelo crescimento da base e não por arrochar os maiores salários. Olha, o impacto na economia também é muito importante, porque cada real de aumento no salário mínimo que vai para o bolso do trabalhador se transforma em R$1 de consumo. No geral, esse aumento ele se transforma todo ele em consumo, porque os trabalhadores de mais baixa renda transformam todo o ganho salarial em consumo, e, ao fazer isso, dinamizam a própria economia. Aqueles que têm salários mais altos, quando tem um aumento salarial, transformam uma parte desse aumento em poupança e não transformam em consumo. A poupança também é importante, mas, nesse momento, para a economia brasileira, sustentar um crescimento econômico significa sustentar uma taxa de consumo, significa consumir e manter uma produção na indústria, nos serviços, permanente.
Para fazer isso é importante ter um mercado consumidor, um mercado que tenha capacidade de comprar. E se nós aumentamos o salário mínimo, nós aumentamos a capacidade de compra do trabalhador, que compra bens, no geral, muitos deles produzidos aqui no Brasil. Em encontro realizado no início deste mês, trabalhadores de portos de todo o país decidiram pela paralisação nacional no mês de fevereiro. A principal reivindicação é uma resolução por parte do governo em relação ao impasse gerado sobre a intervenção no Fundo Portos, de previdência complementar dos trabalhadores portuários. O fracasso na discussão do acordo coletivo da categoria também pesou na decisão pela greve. Eduardo Guterra, presidente da Federação Nacional dos Portuários, falou sobre o assunto ao Jornal da CUT. O impasse é porque o governo federal assumiu a gestão do fundo através de uma intervenção, o interventor elaborou um relatório, esse relatório aponta as saídas para saldar o nosso fundo de pensão, para dar tranquilidade aos nossos representados, e essa intervenção acaba dia 22 sem que nós tenhamos uma posição clara, uma posição contundente do governo. Por isso a nossa mobilização, por isso nós poderemos parar os portos no dia 8 de fevereiro e uma paralisação de greve, uma greve geral no dia 23 de fevereiro, para que o governo e as patrocinadoras se posicionem com relação ao nosso fundo de pensão. A database dos empregados nas empresas portuárias federais é 1º de junho. Então, nós estamos com o nosso acordo coletivo desde 1º de junho do ano passado, em aberto, por interferência do Ministério do Planejamento através do DEST, nas negociações que foram feitas com o sindicato e com essas empresas portuárias. Então, é inadmissível que nós já vamos chegar na próxima database sem que a do ano passado tenha sido resolvido. Então, essa é uma mobilização também que cobra do governo uma posição para que esses acordos coletivos sejam celebrados. No dia 30 de janeiro, será definida em assembleia a nova diretoria do INSPIR, Instituto Interamericano Sindical para a Igualdade Racial. A entidade foi criada em 1995 a partir da aliança entre AFL-CIO, Central Sindical dos Estados Unidos, CSA, Confederação dos Trabalhadores das Américas, e da CUT, principal central sindical brasileira, além de outras centrais, como Força e UGT. O INSPIR é o Instituto Interamericano Sindical para a Igualdade Racial. Nós hoje já temos 5 companheiros que representam a Central Única dos Trabalhadores no INSPIR, na direção, inclusive a tesouraria está nas mãos da CUT, assim como o Departamento de Formação. E temos outros companheiros no Conselho Diretivo e também no Conselho Fiscal. Além disso, como a Assembleia vai coincidir com uma oficina para a discussão da negociação coletiva, nós teremos 5 outros representantes que são do Estado do Acre, a secretária estadual de combate ao racismo do Acre, do Pará, da Bahia, de São Paulo, do Rio de Janeiro, que são alguns dos sindicatos das CUTs estaduais que estarão participando da oficina e, consequentemente, da Assembleia, além dos que hoje já integram a direção do INSPIR. As expectativas é que a gente faça com que, de fato, o INSPIR funcione com o objetivo pelo qual ele foi criado, que é de assessorar as centrais sindicais no debate sobre a questão racial. A gente percebe que nessa gestão tivemos muitas dificuldades em fazer com que o INSPIR efetivamente funcionasse. Tanto é assim que a Assembleia, que deveria ter um prazo aí de realização, passaram-se 3 anos da gestão e não ocorreu sequer uma Assembleia. Essa Assembleia ela tem o objetivo de apresentar a prestação de contas e também eleger a próxima direção do INSPIR. O INSPIR trabalha em favor da igualdade racial dentro dos sindicatos, mediando negociações com empregadores, elaborando propostas públicas e promovendo formação sindical de dirigentes. A discussão sobre o fator previdenciário continua na pauta da CUT em 2012. No final de 2011, representantes da Central se reuniram com o governo em comissão especial para discutir fórmulas alternativas ao fator. O secretário-geral da CUT falou à nossa equipe sobre o andamento dos trabalhos. O que parou no ano passado, na verdade, foi no debate ainda em relação a qual seria a alternativa para substituir o fator previdenciário.
né, o governo insiste na tese de que é necessário criar um outro mecanismo para que seja substituído o fator previdenciário por um outro mecanismo. O CUT tem uma decisão clara de que nós não aceitamos substituir o fator previdenciário por idade mínima. Seria piorar mais ainda as condições para os trabalhadores, especialmente aqueles que começam cedo no mercado de trabalho, que é a grande maioria da classe trabalhadora brasileira, começa muito cedo, portanto, teria que ficar muito tempo exposto ao local de trabalho para poder se aposentar. Então, portanto, essa é uma das questões que, para nós, tem já uma decisão muito clara, muito firme da nossa central. Segundo, que nós queremos retomar agora, então, em 2012, essa pauta com o governo, na expectativa de que ela avance tanto no Congresso como no Executivo, uma vez que hoje se encontra a proposta vetada pelo Executivo e, portanto, cabe ao Congresso retomar esse debate e buscar alternativas. Agora, sabemos também que é uma alternativa combinada, né, tanto com o Executivo quanto com o Legislativo. No final do ano passado, eu ainda participei de uma audiência pública sobre esse tema no Senado, onde lá se ventilou outras alternativas para, especialmente para essa questão, né, do tema do fator previdenciário. Na verdade, é importante destacar que uma delas já é uma proposta que está em andamento, que é a regulamentação, então, pela fórmula 8595, que é uma das propostas que voltou novamente em debate na comissão. A outra proposta, que é a total extinção sem, na verdade, colocar nada no lugar. Entretanto, o próprio governo, nesta audiência, né, descarta essa possibilidade de somente acabar com o fator previdenciário sem que haja algum outro instrumento que regule, por exemplo, o processo de aposentadoria. Outra proposta é criar um abono, né, para a pessoa permanecer no mercado de trabalho após adquirir os 35 anos de trabalho, no caso o homem, e os 30 anos de mulher. Essa foi uma outra proposta que apareceu, por exemplo, nessa comissão, nessa audiência especial que nós participamos no final do ano passado. O Ministério do Planejamento ameaça cortar o ponto de servidores federais que fizerem greve. A categoria, fortemente mobilizada em torno da campanha salarial 2012, não vai se intimidar diante disso, afirmou o diretor da Condicef, Sérgio Ronaldo da Silva. O lançamento do livro A Privataria Tucana, do jornalista Mauri Ribeiro Júnior, no auditório do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, no dia 18 de janeiro, foi um ato de protesto contra as privatizações no governo FHC e contou com a participação do autor, além do deputado federal Protógenes Queiroz, que protocolou a CPI das privatizações no último dia 21 de dezembro. O evento deu início ao projeto Bancários em Debate. O aumento na geração de empregos formais em 2011 impactou de forma positiva as contas da Previdência Social. A arrecadação previdenciária cresceu mais do que as despesas, atingindo entre 246 e 251 bilhões de reais. O Ministério da Previdência prevê bons resultados também em 2012, não tanto quanto em 2011, em função do maior aumento do salário mínimo. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.